Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 6. Vamos ler o 5 também, não paga nada. Diz aqui: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, repitam comigo, é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Glória a Deus. Jesus fala aqui sobre o maior fundamento da fé, o nascer do Espírito. Existem dois nascimentos que nós experimentamos ou podemos experimentar. O primeiro é o nascimento natural. Todos nós estamos aqui porque nascemos. Existimos porque nascemos. Existimos como pessoas. Agora nós precisamos entender que a nossa existência é uma prova de que Deus acreditou em nós. Você poderia não existir. A ciência mostra que para que uma pessoa exista, ela vence uma corrida. Ela supera uma competitividade. Então foi, repita comigo, foi da vontade de Deus. Foi decisão de Deus que eu existisse. Amém? Então, naturalmente, existimos porque Deus decidiu que existíssemos. Agora, isso não é tudo na vida de um homem. A Bíblia fala sobre o nascimento do Espírito. Jesus diz aqui, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer do Espírito. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, pensando que estão salvas, mas não nasceram do Espírito. Só pode entrar no reino de Deus quem nascer do Espírito. O que é isso, bispo? Nascer do Espírito. A Bíblia diz que todos nós temos um Espírito dentro de nós. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz que Deus forma o nosso espírito quando nós estamos sendo gestados no ventre da nossa mãe. O homem tem espírito, alma e corpo. Mas quando nós nascemos naturalmente, o nosso espírito nasce adormecido por causa do pecado de Adão que está no nosso sangue. É necessário que o nosso espírito seja ressuscitado, ou seja, despertado. Há uma palavra em Isaías que diz, eu vivifico o espírito do abatido. Então, quando a pessoa abre o coração dela para Deus, para a palavra de Deus, recebe a palavra, se deixa ministrar pela palavra, não resiste à palavra, mas abre o coração e deixa a palavra entrar no seu coração. Então o espírito da profecia, que é o espírito da vida, o espírito de Deus, ele vai lá no seu espírito e acorda o seu espírito, desperta o seu espírito, e o seu espírito então passa a viver, e você nasce espiritualmente. Quem está entendendo, diga amém. A partir do momento que você nasce espiritualmente, você passa a ter vida com Deus. Agora, vamos entender a diferença entre algumas coisas. A Bíblia fala sobre o homem ímpio. O que é o homem ímpio? O homem ímpio é a pessoa que faz maldade. Eu vejo às vezes alguém dizer assim, eu pergunto, seu pai é cristão? Não, ele é ímpio. Tua mãe é de Deus? Não, ela é ímpia. Às vezes nós falamos isso, mas não sabemos nem o que é ímpio. Ímpio é a pessoa que pega a chapinha de refrigerante e arranha carro dos outros. De graça.
Outro dia no Fantástico, passou, filmaram num condomínio, meninos do condomínio lá, rapaz, adolescente, não tem nada para fazer, pegaram a terra, areia, quem viu essa imagem no Fantástico? E jogaram no carro de uma pessoa assim de graça. Isso é maldade, isso é impiedade. Impiedade é toda aquela pessoa que faz coisa que até Deus duvida. Coisas do arco da velha. Está entendendo? Quem entende, diga glória a Deus. Será que a tua mãe é isso? Então tua mãe não é ímpia. Teu pai não é ímpio. Diga, ímpio é aquele que faz maldade. Muito bem. Qual é a outra categoria? Incrédulo. Aí sim, podemos enquadrar alguns. Olha, incrédulo. In significa não crédulo, não crê. Pessoas que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não têm a fé em Jesus, são incrédulos. Não creem na existência de Deus e não creem no plano salvador de Deus, que é Cristo. Então essas pessoas são taxadas na Bíblia como incrédulas. Não têm a fé que nós temos. Terceiro, a Bíblia fala sobre o homem natural. O homem natural, ele não faz impiedade. Ele até crê na existência de Deus, mas ele não nasceu do Espírito ainda. Ele é um bom cidadão, um bom caráter. Ele é aquele que fala assim, eu não fumo, não bebo, nunca matei, pago meus impostos em dia. Quem conhece alguém assim? Levante a mão. Mas ele não nasceu do Espírito. Ele é o homem natural. Esse é mais difícil de converter do que o ímpio. Por incrível que pareça. Porque ele acha que ele não precisa nascer de novo, porque ele é um bom cidadão. Mas ele não nasceu de novo. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Aí a pessoa recebe a palavra, o seu espírito é vivificado. Agora, como toda criança que nasce, nós precisamos ser alfabetizados na palavra de Deus. Para que nós venhamos nos tornar, repita comigo, o homem espiritual. Quem quer ser uma pessoa espiritual? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Melhor, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios 2, 10. Diz aqui: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito de Deus, com letra maiúscula. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia Espírito com letra maiúscula, refere-se, com E maiúsculo, refere-se ao Espírito de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Agora, versículo de número 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Ou o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Versículo 14. Pois lhe parecem o quê? Loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Amém ou não? Então levante as suas mãos e diga assim: o propósito de Deus para a minha vida é que eu seja espiritual. Aleluia. Existem dois tipos de cristãos: o cristão espiritual e o cristão carnal. Os dois nasceram do Espírito. O carnal também nasceu do Espírito. Só que o carnal não desenvolve por negligência a sua fé. Ele é negligente. Ele nasceu, mas ele não se alimenta. Ele é como um bebê que nasceu, mas não bebe leite. Não toma cremogema espiritual. Não toma nestogênio. É isso o nome daquele negócio? Mucilon.
Farinha láctea. O que mais? Aveia. Espiritual. Então ele é raquítico. Ele é fraco. Ele nasceu. Mas ele corre o risco de morrer porque ele não se alimenta, não se desenvolve. Porque ele negligencia as coisas de Deus. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Você que nasceu de novo, não se acomode, você precisa tomar uma posição. Se você não se tornar um homem, uma mulher espiritual, com o passar dos anos você se torna carrancudo, se torna crítico. Olha o que diz lá as obras da carne, abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. O que a pessoa que nasce de novo, que negligencia a palavra de Deus, começa a se envolver em quê? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, 19. Hoje uma palavra para edificar a igreja. Uma palavra para que você venha despertar e ser espiritual. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, sujeira sexual. Quando a pessoa não cresce espiritualmente, não busca a palavra, ela começa a desenvolver a impureza no sexo, mesmo casada. Não há uma pureza. O ato sexual não é algo abençoado naquele casamento. Porque aquela pessoa muitas vezes está praticando o ato sexual com o cônjuge, pensando em outra pessoa. Isso é um tipo que eu estou citando, prático, de imoralidade, de impureza. Quem está entendendo, diga amém. Isso é obra da carne. O sexo anal é obra da carne. Deus não fez o ânus para ser um órgão sexual. Oh, isso aí você vê aí fora, meu irmão, na internet, e o diabo quer que você venha para a igreja, e o pastor tenha vergonha de falar dessas coisas, pois quanto mais treva, mais ele vai agir para destruir a sua vida. Deus tem um sexo abençoado para o casamento. Toda pessoa que pratica o sexo fora do casamento, pratica prostituição. Ah, mas nasceu de novo, mas está na carne e não entrará no reino de Deus. Mesmo tendo nascido, morreu espiritualmente. Quando a pessoa vive na imoralidade sexual, na pornografia, filmes eróticos, revistas, aí de imoralidade, tudo isso leva a pessoa a perder a salvação. Ela nasceu de novo, mas ela negligenciou o crescimento e começou a se envolver com o pecado de novo e morreu espiritualmente. Às vezes está na igreja, mas a Bíblia diz que toda vara que está no Senhor e não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E aquela que dá fruto, limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda, João capítulo 15. Então há muitos que estão na casa de Deus, mas não dão fruto. Quando é que a pessoa não dá fruto? Quando a pessoa não sai do lugar. A pessoa não prospera espiritualmente. É impossível, meu irmão, que você estando aqui ouvindo a palavra de Deus, você não rompa. É impossível. É impossível que a sua vida continue na derrota, ouvindo tanta palavra de Deus que você ouve todo dia. Então, por quê? Porque você está negligenciando a voz de Deus. E o Senhor diz, aqueles que estão na carne, Romanos capítulo 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas a Bíblia diz também em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Quem vai andar segundo o Espírito de Deus, diga glória a Deus. Eu quero te dizer que eu nasci de novo. Quando você
nasce de novo, você recebe a palavra. Quando eu nasci de novo, eu recebi a palavra. Eu tenho recebido a palavra todos os dias. A palavra do apóstolo César, a palavra dos meus pais na fé, me fez crescer. E quando alguém chega para mim e diz assim: bispo, eu nasci, eu não consigo largar o pecado, é porque você é negligente. Ninguém é maior que ninguém. A graça que me fortalece, fortalece você também. O Espírito que habita em mim, habita em você também. A diferença está em você dar ouvido a Deus, em deixar Deus governar a sua vida. Quem quer deixar o Espírito Santo governar a sua vida, diga glória a Deus. Olha o que diz aqui: libertinagem, impurezas, idolatria. Pessoa nasce de novo, mas lá no quarto dela está cheio de pôster de Michael Jackson, pôster de Sandy Júnior, pôster de, falam aí, Luiz Miguel, Beyoncé, essa mulher aí. Então, Demi de quê? Meu Deus, muita coisa. Fala. Muita coisa para dar errado. Olha, o que mais? Madonna. E chega. Jonas Brother. De evangélico também. Meu ídolo. Esse negócio. Vem um cantor aqui, me dá um autor. Vai orar, meu irmão. Bobagem. Outro dia eu fui pregar lá em Manaus. Na praça, milhares de pessoas. Acabou o culto. Veio um monte de gente pedir autógrafo para mim. Falei, vocês estão malucos? Eu vou orar e esse demônio vai cair tudo. Autógrafo. Vocês têm que dar glória a Deus. Levanta as mãos e diga assim: toda honra, toda glória seja dada a Ele, ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, agora a pessoa pode comprar um CD e pedir: pastora Adriana, faz uma dedicatória. Isso não é idolatria. Nós precisamos entender o que é ser idólatra. É quando você coloca aquela pessoa no lugar de Deus. Você reconhecer, ter estima por uma pessoa, ter amor por uma pessoa específica que abençoa a sua vida, que abençoa, uma admiração, não é idolatria. Idolatria, ela cega a pessoa. É quando você não vê erro naquela pessoa. Você coloca aquela pessoa no lugar de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso é idolatria. Isso é obra da carne. E tem muitas pessoas idólatras. Idólatra não é só adorar um santinho, uma imagem de escultura. Às vezes nós somos idólatras dos nossos filhos. Às vezes nós amamos mais o filho do que a Deus. Amamos mais a esposa ou o marido do que a Deus. Amamos mais o trabalho do que a Deus. Amamos mais a nós mesmos, que é a ego-idolatria. Eu me amo mais do que Deus. Isso também é obra da carne. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz aqui: feitiçaria. Feitiçaria não é só lá na macumba, não. Tem pessoa que deseja o mal do outro. E tomara que se dê mal. Tomara que chegue lá, está tudo fechado. Tomara que não dê tempo. Isso é feitiçaria. Dentro, às vezes, da igreja. Obra da ódio, discórdia, ciúme. Ira. Quem mata uma pessoa, primeiro se ira. Se você se ira, você já está com 50%. Caminho andado para matar uma pessoa. Toda pessoa que mata outra, primeiro se ira. Ira. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez. Está aqui, ó. Qual o pecado da bebida? Se embriagar. Nós cortamos o mal pela raiz. Alguém disse, mas isso é pecado tomar um gole?
Todo ébrio começa com o primeiro gole. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, para cortar o mal pela raiz, meu irmão, não toma nenhum gole. Amém ou não? Amém. Esse é o conselho que eu te dou. Mas onde está o pecado? Na embriaguez, orgias, coisas semelhantes, Paulo falando, pelo Espírito de Deus, as quais eu vos advirto, que os que praticam essas coisas, mesmo tendo nascido de novo um dia, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui é sério. Eu quero, meu irmão, encontrar com você na eternidade. Eu não quero ninguém reclamando lá na eternidade. Eu quero que você chegue lá e fale: bispo, muito obrigado que o Senhor deu aquela palavra. E eu estou aqui, eu venci. Quem crê que nós vamos reinar juntos com o Senhor, diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora, rapidamente, quem quer ser um homem espiritual, diga glória a Deus. Primeira característica de um homem espiritual. Quando eu disser homem, eu estou falando genericamente, homem e mulher. Primeiro, ele nasceu do Espírito. Como o carnal também, ele nasceu do Espírito. Segundo, repita comigo, o homem espiritual sabe que a palavra de Deus sempre confrontará a sua vontade. Então olha aqui para mim, por favor. A palavra de Deus não é para condenar, não, é para curar. Então olha para mim, por favor. O homem espiritual, ele quando lê a Bíblia, ele sabe que ele vai levar. Eu sou assim, sabia? Quando eu leio a Bíblia, eu falei: eu vou levar uma chicotada agora. Às vezes eu estou lendo umas coisas na Bíblia, eu fico com vergonha de mim. Eu falo: meu Deus. Meu Deus. Meu Pai. Você pega primeiro aos Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, como o pastor Antônio leu no início, né? Falou do amor, né, pastor? Eu nada serei. Ainda que eu tenha uma fé tamanha de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. O amor tudo crê. Será que eu estou crendo? O amor tudo suporta. Será que eu estou suportando? Então quando eu leio a Bíblia, a palavra me dá um chicote. O homem espiritual, ele lê a palavra, ele sabe que a palavra vai corrigir ele. E ele não tem medo disso, porque o que ele quer mesmo é ser limpo. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se mais. Mas quem é puro, purifique-se mais ainda. Se você quer estar mais perto de Deus, você tem que buscar a palavra. Deixa a palavra te lavar. Deixa a palavra te purificar. Deixa a palavra te santificar. Não fuja da palavra. Tem gente que só gosta de ouvir coisa que agrada. Alguém falou para mim: bispo, sua palavra é igual a atalaia jurubeba. É amarga, mas resolve. Falei: tudo bem. Amém? Nós não podemos querer buscar apenas palavras que nos agradam. Nós temos que crescer espiritualmente. Eu louvo a Deus pelos pastores que eu tive na minha vida, que me corrigiram, que disseram: meu filho, não faça isso, meu filho está errado. Quantas palavras eu ouvi na minha vida, quantas exortações, quantas palavras que eu aprendi, que milagres só orando. Se hoje eu tenho alguma coisa para dar para vocês, é porque um dia eu permiti que Deus fizesse algo no meu espírito. E a minha vontade é que você também seja uma bênção. Que daqui a 10 anos você esteja cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem um rapaz que eu conheci lá em Goiânia. E ele falou para mim: bispo, eu quero crescer, eu quero ser igual ao senhor. Eu falei: você quer mesmo? Então você vai ficar firme. Eu vou investir em você. E comecei a ensinar a palavra para ele. Ele cresceu espiritualmente, ele deu lugar, se tornou um cooperador, se tornou um pastor. Agora ele é bispo e está como bispo no estado do Tocantins. Cuidando da igreja, todo o estado do Tocantins.
Um outro rapaz, simples, em Brasília, falou a mesma coisa. Bispo, eu quero um pouco dessa unção que Deus te deu. Falei, então você vai vir toda quinta-feira aqui de manhã que eu vou te ensinar a palavra. Comecei a ensinar a palavra para ele. E a palavra que eu ensinei para ele, eu falei assim, olha, João, ele tinha tanta intimidade com Jesus, que ele inclinava seus ouvidos sobre o lado esquerdo do peito de Jesus para ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Você quer isso, João? Ou melhor, Francisco. E ele disse, quero, bispo. Aí ele fez aquela música, me ajudem. Ouvir as batidas do teu coração. Perto quero estar, guiando. Ouvir as batidas do teu coração, ver teus segredos, eu te amo demais. Ele fez essa música. Por quê? Porque ele recebeu a palavra que eu dei a ele, guardou no coração, Deus fez uma revolução, ele fez essa música que fez um sucesso tremendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. As pessoas que Deus usa são pessoas espirituais. Eu nunca vi Deus usar carnal. Carnal tem medo de demônio. Carnal não é usado para curar ninguém. Carnal não é usado para restaurar ninguém. Carnal ora e Deus não responde. Mas espiritual ora e fogo cai. Glória a Deus. Aleluia. O homem espiritual prevalece. O homem espiritual paga o preço da renúncia da carne. Mas Deus honra ele. Tudo que ele pega para fazer prospera. Tem resistência, tem luta, levanta demônio de um lado e do outro. Mas tudo é derrotado porque ele é maior, porque a unção está sobre ele. Esse é um homem espiritual. Terceira coisa. Diga assim, o homem espiritual está sempre conectado na expectativa que Deus vai usá-lo. Quando você é espiritual, meu irmão, você não é usado uma vez na vida ou está na morte. Alguém diz assim, 20 anos atrás Deus me usou. Misericórdia. Não, há 30 anos atrás Deus me usou poderosamente. Eu orei com um doente, ele ficou curado. Eu costumo dizer, se nós fôssemos da igreja católica, nós já éramos santos há muito tempo. Já tinham feito negócio de como é que fala? Canonizado, São Genésio. Sabia que existe o São Genésio lá na Itália? Bispo Genésio é um santo na Itália. É até feriado lá na cidade dele. Está amarrado, em nome de Jesus. Olha aqui, querido. Quantas pessoas já foram curadas de AIDS, câncer, paralisia, cegueira, lepra, úlcera, problema de coluna. Lá em Goiânia, uma menina, filha do pai dono do hospital, 2 centímetros de diferença na perna. Dona do hospital, tem toda condição de fazer exame. Deus me tocou, orei com ela. Foi a perna foi para o lugar, cresceu. O pai ficou louco. Como é que pode um trem desse? Ele. Amém ou não? Ele que faz todas as coisas. O homem espiritual que você vai ser e é, em nome de Jesus, ele está sempre na expectativa, Deus vai me usar. Então levante as suas mãos e diga assim, eu nasci de novo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu deixo a palavra me confrontar, me corrigir. Eu estou conectado 24 horas na expectativa que Deus vai me usar. Amém? Olha, o homem espiritual, ele tem a mesma vontade de ser usado como um vendedor tem vontade de fazer uma venda. O bom vendedor, quando entra o cliente, olha aqui, quando entra um cliente na loja, aquele coração palpita. Eu já fui vendedor. Fechar agora. E aquele que fez aquele orçamento grande, aleluia. Fala até em línguas em off. Olha aqui, entrou lá e tal.
Por quê? Porque ele é vendedor. O homem espiritual, a mulher espiritual, uma pessoa que está sempre na expectativa. Deus vai me usar agora. A pessoa conta um problema para ele, para ela. Enquanto a pessoa está contando o problema, ele já está pensando assim na solução. Não, depois que ele acabar, eu vou orar e Deus vai dar essa vitória. Deus vai mudar essa situação. Deus... No espírito dele, o espírito dele já está borbulhando. A pessoa está contando o problema, mas o espírito já está borbulhando, porque a unção está nele. Agora, o homem carnal não ajuda ninguém. Ele atrapalha. Você conta uma coisa para o carnal, ao invés de te ajudar, ele conta para todo mundo o seu problema. Mas o espiritual ora por você, faz um pacto de oração com você, jejua por você, e é seu amigo fiel de oração. Quem quer ser uma pessoa espiritual, diga glória a Deus. Diga aleluia. Por último, o homem espiritual vive uma vida normal neste mundo. Às vezes a gente pensa que espiritual, eu quando não conhecia Cristo, eu só conhecia Jesus, mas não conhecia Cristo, a revelação. Eu era um cristão religioso. Eu dormia de calça comprida e de camisa de manga comprida. Sabe? Para mim, Batista era primo. Vocês não me conheceram não, eu fui liberto. Fui liberto. Eu era religioso, eu era preconceituoso. Eu achava que só ia para o céu, só era cristão verdadeiro, aquelas pessoas que têm cara de crente, que tem o cabelo comprido, que não usa brinco, que não pinta o cabelo. Quem me conheceu falou, um milagre aconteceu. Vocês já me conheceram convertido. Eu era assim, gente. Eu era igual o apóstolo Pedro, preconceituoso. Eu ignorava a fé das pessoas. Mas eu tive um encontro com Deus. E Deus mudou o meu coração, mudou minha maneira de pensar. Deus fez uma revolução dentro de mim. Olha, às vezes a gente pensa que para ser espiritual, você tem que estar no calor de 44 graus, a pessoa está de manga comprida, aqui, até aqui, né? Aquele sol que Deus dá, isso é escândalo para o Evangelho. A pessoa pensa que ser espiritual é botar um vestido lá no pé. Ser espiritual é andar todo desarrumado, porque é vaidade. Arrumar o cabelo é vaidade. Querido, a vaidade que é pecado é a vaidade do coração, é você desprezar Deus. A vaidade natural é comum ao homem. Ninguém nasceu com o cabelo penteado, não. Pelo contrário, nasceu com o cabelo arrepiado. Pega as suas fotos de criança, você vê. Mas Deus te deu um pente, amém ou não? Deus te deu creme, Deus te deu shampoo, Deus te deu condição. Aleluia! Os cabeleireiros aí, diga glória a Deus. Olha, está cheio de cabeleireiro. Olha aqui, queridos. Não é pecado você se arrumar. Pelo contrário, quando tu vier para a igreja, tu tem que abrir o guarda-roupa. Eu vou pegar a roupa mais bonita que eu vou encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você vai colocar suas joias. Oh, aleluia. Você vai colocar o seu brinco bonito, igual aquela argolona assim. As mulheres, né? Glória a Deus. Olha, vai colocar seu cordão abençoado. Enfim, por quê? Porque você vai encontrar com Deus. Quando a gente vai encontrar com uma autoridade, a gente não vai desarrumado, a gente vai arrumado. A gente vai de barba feita, cabelo, não é assim? Vai para uma entrevista largado. Vai ser o quê? Então, se você vem para uma entrevista com o Senhor dos Senhores, você tem que vir bonito para a casa de Deus. Um dia uma pessoa me chamou e falou assim, do lado da igreja, um comerciante: vem cá, por favor, senhor pastor, senhor, vocês são tão bonitos, né? Eu falei, amém. Glória a Deus. Só isso, fui embora. Falou mais nada? Nós somos bonitos. Fala para o seu irmão, você é tão bonito.
Porque você nasceu de novo. Você nasceu do Espírito. Agora olha aqui, meu irmão. Nós vivemos uma vida normal. Normal. Nós não somos fanáticos. Nós não somos, olhem aqui para mim, nós não somos alienados. Tem gente que acha que ser espiritual é perguntar, você sabe o que aconteceu lá no Chile? Chile, eu? É o que? Copa do Mundo? Não, meu filho, terremoto que aconteceu lá. Já morreu mais de 700. O cristão espiritual, ele sabe de tudo, ele é inteligente. Ele tem conhecimento de causa. Ele não é bobo. Ele tem sabedoria. Ele sabe de bolsa de valores. Ele sabe quanto está o euro e quanto está o dólar. Pelo contrário, ele é filho de Abraão. Essa raça é inteligente. Tem olhos vivos, olhos de águia. Amém ou não? Porque tem gente que pensa que crente é doente. Quem aqui quando não era cristão pensava, crente é tudo maluco? Levante a mão. Ah é? Aí, ó. Você é o que agora? Ó. A pessoa está com o nome sujo, bebe até cair, está chamando o urubu de vem cá meu louro, todo arrebentado, casamento arrebentado, viciado, e nós que somos malucos. Nós que somos malucos. Ele está vestido de mulher com chupeta na boca. E nós que somos malucos. Quem é o maluco, gente? Quem não tem o Espírito Santo. Mas nós somos príncipes de Deus. Quantos príncipes temos aqui essa noite? Dê um glória a Deus. Diga aleluia. Você é um homem, uma mulher espiritual. Glória a Deus. Deus revela seus mistérios aos homens e mulheres espirituais. Ninguém engana um homem espiritual, uma mulher espiritual. Porque Deus revela. Fala para o seu irmão, Deus revela tudo. Amém? Deus mostra tudo. Deus fala com o homem espiritual em sonho à noite, quando ele está dormindo. Deus fala em visão. Deus fala na palavra. Quando você é espiritual, você vê revelações de Deus. Você tem experiências extraordinárias com Deus. Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Quem quer ser usado nos dons do Espírito Santo, diga glória a Deus.